O que é a Matrix? Nós estamos vivendo dentro dela? Sim, estamos vivendo em uma simulação. Não é uma simulação gerada por computador no sentido comum de um computador em si, mas ela é gerada e nós estamos dentro dela. Assim como um jogo de computador imita o mundo real, nosso universo imita outro universo, mas é como se fosse uma sombra. Ela existe e tem sua própria realidade, mas não é a realidade que vivenciamos. Não é uma ilusão em si, mas pensar que tudo isso é realidade, isso sim é uma ilusão. Com pouca luz fazemos com que um objeto seja outro. Digamos que uma corda no chão pareça com uma cobra. A corda é real, mas a cobra que vemos é ilusória, mas ela não é totalmente ilusória. Não é uma cobra, mas uma corda, e devido aos nossos sentidos imperfeitos, a pouca luz, tomamos a cobra como uma corda, ou tomamos a corda como uma cobra. Esse universo é real, mas não é realidade, assim como a imagem gerada por computador é real no sentido de que existe. E podemos vê-la em um monitor, mas ela não é real, porque ela existe apenas no computador, exibida com um certo arranjo de luzes que são projetados na própria tela. Nossas experiências de vida não são reais, porém são temporárias. Nossa felicidade e angústia vêm e vão com as estações do ano. Elas não ficam conosco, então não são reais no sentido final. Somente o que existe eternamente pode ser considerado verdadeiro. Todo o resto está em transição. Ela é criada, fica um pouco em nossas vidas e depois desaparece. Agora você vê, agora você não vê. Somente algo que pode ser observado eternamente é real. É por isso que, embora os sonhos existam e os experimentamos, não chamamos eles de reais. Eles terminam quando acordamos. Então sabemos que não são reais. Nós, como entidade viva, somos reais, mas o cenário em que estamos não é realidade. É uma criação da natureza material. E pelas leis e interações da natureza, os aspectos materiais do universo são manifestos, mantidos e também são dissolvidos. O ser vivo é inserido nessa mistura e recebe um corpo nas mãos da natureza material. Essa é nossa identidade ou personagem assumida. E então passamos pelo jogo da vida. Somos jogados nesse jogo e raramente nos perguntamos o que está por trás dele. No final de cada vida, renascemos em outro cenário, como outro personagem com diferentes habilidades e desempenhamos essa nova identidade. E depois passamos para outro e assim por diante. Existem muitos parâmetros fixos no jogo e eles não podem ser violados, mas também há espaço para se movimentar dentro desses parâmetros. Mas tudo é controlado pelo código dos 3 modos da natureza. Se você jogar o jogo conforme projetado, você continua avançando, mas está livre para vagar sem rumo ou coletando todos os itens colecionáveis que são ilimitados. Os outros jogadores no jogo também são reais, mas estão agindo de acordo com seus personagens de avatar, que são criações temporárias, portanto não são realidade. Alguns estarão ao seu lado e alguns estarão contra você. A maioria será irrelevante. Qual é o ponto disso tudo então? De uma forma bem simples, como qualquer jogo, para se divertir, é claro. E como muitos jogos podem perder e sofrer contratempos e ter tudo tirado de você em algum momento, mesmo que você jogue exatamente como o jogo foi projetado para ser jogado, podemos brincar para sempre. Não há limite de tempo. Mas se você cansar disso tudo e quiser ir embora e voltar ao mundo real, onde podemos receber a comida e tocar nos objetos, contando com a ajuda de alguém que, embora esteja dentro do jogo, não faça parte dele. O primeiro passo de saber se você está ou não dentro da Matrix é distinguir entre real e realidade. Um filme é real porque podemos experimentá-lo e nos emocionar com ele, mas não é realidade porque ele é um filme. O mundo é real porque podemos experimentá-lo, mas não é a nossa realidade. Existe uma dimensão diferente, que é o que chamamos de realidade. Assim como existe outra dimensão fora da sala de cinema. Por mais ou menos 2 horas entramos na sala de cinema e nos rendemos ao que está sendo projetado na tela. Experimentamos coisas diferentes enquanto assistimos ao filme.
e esquecemos o mundo que está lá fora. Nós rimos, estremecemos, nos alegramos, nos encolhemos, tudo isso durante o filme. E então ele acaba. E tudo que temos são as memórias. Não há mais nada que tiremos da sala de cinema. Agora o filme é real, porque vimos. Os atores são reais, o drama e a tensão foram reais, porque você sentiu tudo aquilo. Mas no final, nos afastamos dele apenas com o que ficou na nossa mente. Era tudo uma ilusão, apenas arranjo de luzes e uma tela e algumas vibrações sonoras. Mas tudo era real. A ilusão é que pensávamos que era realidade enquanto estávamos assistindo. E durante a projeção nós pensávamos que a pessoa estava em perigo, ou estava morta, ou estava apaixonada, ou qualquer coisa que aparecesse ali. Se não nos rendermos à história, não faz sentido ir ver. Temos que estar disposto a acreditar que é realidade, mesmo sabendo que não é. Se não estamos dispostos a acreditar na história, ela não vai ser divertida. Esse é o tipo de ilusão que todas as pessoas aceitam de bom grado. Assim, o mundo material é como uma sala de cinema. Tomamos como certo que os objetos com os quais nossos sentidos entram em contato são reais. Se pudermos vê-los, tocá-los, saboreá-los, cheirar, ouvir, então estamos confiantes de que tudo é real. Isso certamente é uma compreensão do que é real, mas ele nos dá apenas uma perspectiva limitada das coisas. As coisas físicas são reais, mas sua forma é temporária. Então, enquanto a substância é real, a forma não é. Uma casa é feita de ingredientes reais, mas a existência da casa é temporária. E nós vemos que ela dura muito tempo, mas não está constante a mudança do próprio tempo. A cada segundo está envelhecendo e no devido tempo deixará de existir. E ela vai deixar de existir como uma casa, mas os ingredientes de que ela foi construída continuarão a existir. Imagine um oleiro com um pedaço de barro em sua roda. Enquanto você o observa, ele faz um vaso puxando o barro, então imediatamente ele transforma aquilo em uma tigela, depois em um prato, depois em um copo, depois em outra coisa qualquer. O barro é real, mas todas as formas e formas que ele faz não são reais. Elas mudam de uma forma constante, de uma forma para outra. Conforme a roda gira, ele trabalha o barro com as mãos. E nós damos nomes diferentes a formas, porque é mais fácil dizer um prato do que dizer um pedaço de barro que se espalha de uma forma temporária por 10 centímetros, com uma leve depressão no meio, ou descrever isso de uma forma mais concreta. Tudo está se transformando em outra coisa enquanto eu falo, ou enquanto você está me ouvindo. Agora, todo mundo material é como um pedaço de barro, porque está sempre sendo transformado pelo tempo. A matéria e a energia do universo são constantes, elas são reais, mas as formas estão sempre em estado de mudança, porque elas estão envelhecendo com o tempo. Para muitas coisas, não percebemos porque não vemos o tempo passar devagar, mas às vezes um videoclipe é mostrado de uma forma acelerada, como um time-lapse, por exemplo. Se pudéssemos fazer isso por toda uma civilização, veríamos ela crescer e se expandir, permanecer e depois desaparecer. Todos os materiais usados ainda existiriam de alguma forma, mas a própria civilização teria aparecido e desaparecido. Então tudo é como um sonho. Somente o que é eterno pode ser dito como verdadeiro. Todo o resto é falso. Ou, falando de outra forma, se algo muda devido ao tempo, é praticamente inexistente, porque mais cedo ou mais tarde ele vai deixar de existir. Aqueles que são videntes de verdade concluíram que do inexistente, o corpo material, não há resistência, e do eterno, a alma, não há mudança. Isso eles concluíram estudando a natureza das duas coisas. Essa é a mesma situação que existe dentro desse universo. É temporária e, portanto, ilusória, e pode ser vista como uma matriz que realmente não existe. Podemos aprender isso ouvindo sobre outros universos e comparando o nosso universo com os outros. Esta área de estudo requer um conhecimento rudimentar do que é o espírito e o que é a matéria. Mais uma vez, essa capacidade de discriminar entre espírito e matéria está presente. No entanto, aqueles com a visão da eternidade podem ver a alma impecável e transcendental, eterna e além dos modos da própria natureza, apesar do contato com o corpo material. O que chamamos de alma não faz nem fica enredada. A alma espiritual
desnorteada pela influência do falso ego, pensa que é executora das atividades que não são, na realidade, realizadas pelos 3 modos da natureza material. Existem milhões de ideias sobre a alma e muitas pessoas não têm interesse em descobrir. Essas pessoas estão presas ao jogo da vida e nunca vão se perguntar se há algo mais. Algumas pessoas podem ver tudo isso como algo incrível, enquanto outras pessoas, depois de ouvir tudo que eu falo, não vão entender de forma alguma. Mas todas as pessoas que podem entender a alma como algo incrível, nelas há um espaço para sair do que é chamado de matriz e retornar à realidade. O conceito de que toda a nossa realidade é uma simulação ou que somos apenas cérebros dentro de uma cuba. Se você acordasse como um personagem de videogame preso em um computador, essa seria a sua própria realidade. Tudo pode ser falso e tudo pode ser mentira. Mas se você escolher a pílula azul, como é descrita no filme Matrix, você vai ter a possibilidade de viver muitas vidas, muitas experiências que se você tomasse a pílula vermelha não teria. Qualquer tentativa de encontrar a verdade para essa realidade é considerada pequena. E mesmo se você fizer isso, vai ficar preso em um círculo de paranoia perpétua de que esse mundo não é real. E você, acredita ou não que esse mundo é uma simulação? Você acredita no multiverso? Por que o multiverso anda tão em evidência ultimamente? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.